Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Estamos aqui na nossa resenha, né, pai? Em off. Por que será que as pessoas falam resenha? Porque você tá o quê? Porque a resenha é um comentário sobre uma obra, entendeu? Então, a gente estava aqui fazendo comentários. Uma resenha. Os jogadores de futebol fazem uma resenha depois do jogo. Quer dizer, eles conversam sobre o jogo. Eu estou também com minha belíssima garrafa, em homenagem ao meu marido, da empresa lá que ele trabalha. E hoje nós vamos conversar sobre desigrejados. Que bom. Mais especificamente sobre pessoas que são cristãs convertidas, né? Ou confessaram sua fé, né, em Cristo Jesus, mas decidiram não frequentar uma igreja. E aí a nossa questão aqui, pai, é um exemplo de uma garota que eu vi na rede social. Ela disse que ela está, inclusive, mais crente. Não sei se tem como estar menos ou mais crente, mas ela está mais crente fora da igreja. A vida dela melhorou, a fé, ela conseguiu falar de Jesus para a família dela e ela não frequenta mais igreja. Eu cresci ouvindo do Senhor que domingo é dia de estar na igreja. Beleza? Beleza. E aí? Como que funciona isso? Pode, não pode? O Senhor me ensinou uma coisa e nos tempos modernos não precisa mais? Como é que é? Pode, não pode, entendeu? Pode, não deve. Tem um monte de situações aí, né? O que a gente precisa ter em pauta é qual é a relevância, não vou nem chamar de igreja, de uma comunidade de fé, tá? Que a gente hoje denomina como igreja. Mas igreja traz sempre esse ranço de coisa religiosa, de pesado, de um monte de gente. Meio ritualística. Meio gente hipócrita que vive uma coisa naquele local, mas em casa é tudo bagunçado e tudo mais. A gente também tem isso, eu não posso negar. O problema é que o texto bíblico, de Gênesis até Apocalipse, ele fala de relacionamentos. Ok? A gente tem 613 leis no Antigo Testamento. 613 leis. Uma parte delas fala sobre relacionamento com Deus. E a outra fala sobre relacionamento com os iguais. Aí a gente tem o Decálogo, sabe? Os 10 mandamentos, Moisés e tá. Os 4 primeiros falam de um relacionamento com Deus. E os outros 6 falam de um relacionamento entre os iguais. Ok? Entre os iguais, eu digo entre os seres humanos, as criaturas que Deus criou. Quando você vem para o Novo Testamento, os caras perguntam assim, Jesus, qual é o maior mandamento? Lembra lá na parábola do bom samaritano. E aí ele fala, o que a lei diz? Como você interpreta a lei? E aí o mestre lá da lei, ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o seu entendimento, tal. Inclusive, esse texto está em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. A grande questão é que esse é o Shema Israel, né? Ouve Israel, existe um Deus só. Então, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu pensamento e tal. E o segundo, que é parecido com esse, que tem o mesmo tipo de relevância, é amar o próximo como a ti mesmo. Relacionamento com Deus, ama a Deus, e relacionamento com os iguais, ama o próximo. Jesus diz isso quando vai falar dos mandamentos, o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro que é igual a esse, amar o próximo como a ti mesmo. Tudo bem? Tudo Aí bem. ele dá uma ordem pra gente, que em algumas situações a gente chama de sacramento, tem uma coisa meio sacramental, em outras é só uma ordem, né? Que é batismo e ceia. Ceia é uma ordem, ok? Muito bem. Não estou aqui querendo entrar no mérito se é sacramento ou não, mas se ele deu uma ordem e falou assim, vão lá e façam isso todas as vezes, né? O quê? Quais são os 2 elementos da ceia?
Corpo e vinho? Beleza, é o corpo e o sangue. Isso. É o pão e o vinho, ok? O vinho representa o sangue e o sangue é a nova aliança com Deus. O vinho representa esse relacionamento com Deus. E o pão, que representa o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é feito por aqueles que creem em Jesus. Relacionamento entre os iguais. Qual é o maior símbolo do cristianismo? A cruz. A cruz, duas traves. Trave vertical, que aponta um relacionamento entre as criaturas e Deus, e a trave horizontal, que representa o relacionamento entre os iguais. É por isso que é assim? Claro que sim. A gente Mas não a percebeu cruz o símbolo. existia antes. Não, é o símbolo. A cruz é o maior símbolo, porque ele representa relacionamento. Para nós. Claro, Ok. mas onde que realmente está o cristianismo? Na trave vertical ou na trave horizontal? Nas duas. Tá, mas então é na intersecção delas duas. Ah. Porque se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê e não ama o seu próximo que você vê todos os dias? Percebe? Então, na intersecção das tuas traves é que Parece realmente meio está lá. hipócrita, né? Então, é relacionamento. Voltando agora, então, lá, se a gente entendeu que de Gênesis a Apocalipse está falando de relacionamento, pode ver as 7 cartas que Jesus manda no Apocalipse é para onde? Para as comunidades de fé, para a igreja, entendeu? Para os líderes da igreja. É sempre um senso de comum. Sempre o senso comum. De grupo, Exato. né? Apesar de você ter um aspecto individual na sua vida e no seu relacionamento com Deus, sempre existirá o aspecto coletivo. Nós somos responsáveis, junto com Adão, no pecado da humanidade. Então, nós sofremos as consequências do pecado coletivo. Sim. E também sofremos consequências dos pecados individuais. É sempre individual e coletivo. Como é individual a minha relação com Deus, beleza. Mas aonde ela se mostra, aonde ela se materializa? Na comunidade de fé. Percebe? Então é meio que indispensável você viver com mais gente. Isso é indispensável. Mas não necessariamente na eu igreja. não sou um crítico voraz, como as pessoas, não, está em pecado, quem não vai, não sei o que lá. Eu acho que é danoso. Eu acho que é perigoso. Por quê? Não tem nada bíblico, tipo, é obrigado ir à igreja. É que o Não discípulo matarás, anda em não rebanho. faltarás na igreja. É que o texto fala só de rebanho, né? Nós somos ovelhas do seu aprisco. Quer dizer, existe um aprisco, existe uma reunião de ovelhas. Existe um lugar Se eu, onde as por ovelhas exemplo, estão juntas. fizer um Mas- encontro na minha casa Ah, e não for na beleza. igreja, Não já é igreja um- isso? já Não é é uma a igreja. comunidade da fé? Esse lugar? Onde 2 ou mais estão reunidos? Então é um Beleza. tipo de igreja. Tudo bem, eu não tenho problema com pequenos grupos. Inclusive, até gosto, porque acho que a gente tem mais espontaneidade para Total. poder trabalhar, mais confiança para poder abrir o coração e ser curado Sim. e confiar mais. Você vai pegar, então, para ver o negócio, como é que é a oração que Jesus ensinou? Pai meu que estás nos céus, santificado Pai seja o teu nome. nosso. Ah, é Pai Nosso. É perdoa as nossas dívidas. Sim. Ah, dá-nos o pão de cada dia. É tudo coletivo. Percebe que a vida cristã, ela se materializa, a fé se materializa, se concretiza na vida comunitária da fé. Isso não significa que, de forma individual, em experiências, não em grupos, eu também não evolua na minha fé, né? Então, é que tem um aspecto da maturidade Que da nossa fé. depende da convivência. Depende da convivência. Por Entendi. exemplo, como é que você aprende a ser perdoado se você está lá sozinho no seu quarto? Quem te ofende? Ninguém. Então você não amadurece ao mas vamos supor aprendizado uma do pessoa perdão. que trabalha, uma pessoa que tem amigos. Ela não necessariamente só vai conviver com pessoas na igreja. Então, mas ela vai ter vida comunitária porque ela precisa da vida comunitária de fé, porque Jesus disse, é melhor que andem em 2.
Porque se um cai, o outro levanta. Agora, eu só ando com gente do mundo. A gente do mundo vai me dizer o quê? Na hora de eu levantar, na hora que eu tiver caído. Confie em si. Mas o crente, seu melhor amigo da comunidade de fé, vai dizer, confie em Deus. Tudo é diferente. Você vai falar sobre sexualidade, o pessoal do mundo vai te orientar a quê? Escolha. Experimentar. Não, você tem que experimentar. Sim. Mas alguém que é cristão vai dizer assim, epa, cuidado com a promiscuidade. Você entendeu? É o lugar saudável. Agora, existe 1 milhão de comunidades de fé. O problema não é você escolher uma comunidade que seja, que você entenda, que você sinta bem. O problema é você eliminar as comunidades de fé como um dos elementos que Deus usa para fazer você amadurecer E eu acho nela. que esse termo desigrejados, né, é mais crente que fala, né? Você está desigrejado? Como que faz, então, para as pessoas que não se encontram em nenhuma igreja, assim? Tipo, essa coisa de ir na igreja. E tem eu acho que tem muito desigrejado, como essa moça que eu disse, né? Que ia na igreja e não quis ir mais. E as explicações dela, inclusive, eram do tipo, lá a gente é mais ferido do que curado. Por isso. É por isso que a gente desiste. Entendeu? Por quê? Porque lá é um lugar onde as pessoas também estão doentes e pessoas doentes se machucam. Entendeu? E a gente não quer ser machucado. Mas a gente tem que lembrar que a gente também machuca. E que a gente aprende a perdoar e a ser perdoado nesse lugar. Jesus não abandonou o grupo. Em nenhum momento. Mesmo com os caras machucando ele o tempo todo. Seja o Pedro não entendendo. Sofrendo lá, orando e os caras dormindo. Seja o Pedro não raiva. entendendo, seja o Judas traindo, seja o outro que não confia nele. Você Pedro. entendeu? Tudo. Ele continua andando com os caras o tempo todo e a pessoa batendo nele. Agora, chegar à maturidade do varão perfeito, chegar à maturidade de Jesus, como é aquele aspecto dele na cruz pedindo água. Deram para ele vinagre. Mosto, né? Que é um negócio amargo. E ele diz assim, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A questão não é ser machucado. É se eu consigo alcançar a maturidade de Jesus a ponto de perdoar os que me machucam. E a ponto de, humildemente, pedir perdão para aqueles que eu machuco. Pode ver que esse é o centro da oração do Pai Nosso. Não dá para amadurecer como o Cristo se a gente se isolar. Pode ver o tipo de relação que o João Batista tinha com todo mundo. Ele era isolado. E ele não consegue amadurecer. Ele é radical, ele não consegue... Você entendeu? Porque ele está isolado. Não aprende. Quem se isola não aprende. Quem se isola não evolui. Quem se isola não amadurece. Então precisa de uma comunidade de fé para a gente chamar de nossa comunidade de fé junto com Jesus. Roubaram de Cotegipe 50... Brincadeira! Tô brincando, gente. É bom porque esse é o antigo. É o endereço antigo, né? Mas, enfim, procure aí sua comunidade, faça amigos, ame ao próximo, mais difícil que seja, né? E procura a gente aí nas nossas redes sociais, @RTM Brasil. Se você tiver uma dúvida, um questionamento e quer conversar com a gente, corre na descrição do episódio de hoje, manda sua mensagem e a gente volta semana que vem. Até lá. De pai para filha, realização Transmundial.